Glória a Deus. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu estou feliz demais, depois de um retiro muito abençoado. Foram 4 dias de renovo, de visitação do Espírito Santo. Voltar à nossa igreja e rever uma igreja hoje de manhã lotada e hoje à noite cheia também. O povo está voltando aí da viagem, o povo está voltando também desse tempo de descanso. E é bom ver vocês aqui hoje. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, no nome de Jesus. Antes de começar a pregar, eu queria aqui oferecer esse culto de ação de graças, né? Hoje é o primeiro domingo do ano e ele é consagrado, oferecido, né, a dia da esposa do pastor. E hoje a minha esposa, ela está pregando numa igreja lá na Comunidade Livre, em Niterói. É aniversário de 50 anos da pastora Renata, que é a pastora daquela igreja, e a convidou para estar pregando hoje. E ela não pôde estar aqui, mas eu quero oferecer esse culto em ação de graças por esse dia comemorativo. O dia dela são todos os dias, mas eu quero aqui ressaltar, e vai ficar gravado aí no YouTube, né, a minha singela gratidão à minha esposa, porque eu posso garantir para você que 50% do meu ministério não depende de mim, depende dela, única e exclusivamente dela, pelo pastoreio, pelo cuidado, por me ouvir, por orar, por ser o meu escudo ali muitas vezes e tá me ouvindo quando eu não posso falar com outras pessoas, preciso conversar com alguém, e é ela que me escuta, irmão, e me escuta muito, porque eu falo muito. Então eu quero aqui homenagear a minha esposa pelo dia da esposa do pastor. E a minha esposa não é só a esposa do pastor, ela é literalmente pastora dessa igreja comigo, e ela tem me ajudado a apacentar e a conduzir esse rebanho tão maravilhoso que Deus tem me confiado. Não poderia começar esse culto, ou começar a minha participação nesse culto, sem antes fazer menção ao nome da minha esposa, e que Deus a use poderosamente hoje, lá na Comunidade Livre, em Niterói. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da pastora Joyce. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo aí. Abra a sua Bíblia comigo no Antigo Testamento. Antigo Testamento, segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. À medida que você for encontrando, por gentileza, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Segundo a Samuel, capítulo de número 11. Eu não sei se já colocaram aqui, depois vão colocar o tema dessa mensagem. E eu queria já antecipar para você, nessa noite, que esse culto é um culto de despertamento espiritual. Vai ser difícil hoje ouvir um glória a Deus a seu respeito hoje. Mas como... Calma, gente, calma. Não era para ter falado isso. Mas eu vou falar. Esse culto, essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje, talvez não vá gerar em você um glória a Deus, mas vai gerar em você, poxa, eu precisava ouvir isso. E é isso que eu quero. O pastor, para que ele seja abençoado, ele não precisa ouvir glória a Deus. O que ele precisa ouvir é, quando acabar o culto, ouvir da ovelha e falar assim: eu preciso mudar. E essa sua palavra me ajudou a enxergar isso. O que o pastor gosta de ouvir é isso: pastor, preciso mudar. E a palavra que o senhor pregou hoje me ajudou e me despertou para essa mudança. Muito obrigado pela tua vida. Pode ter certeza que você vai agradar muito mais ao pastor quando você falar isso, do que você ficar dando glória, glória, glória a Deus, e a sua vida sair por aquela porta e não ter nenhum tipo de mudança. Amém, irmãos? Quem concorda comigo, dá um glória a Deus agora. Pronto, você já deu glória a Deus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, segundo Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: na primavera, época em que os reis
saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Versículo 5, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em outras versões, pejada, grávida. Que a tua Bíblia está querendo dizer o seguinte: ela engravidou. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos orar. Pai de amor, Deus querido, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado, Senhor, por me dar o privilégio de fazer a exposição da Tua palavra aqui para a Tua igreja, para a Tua noiva e para essas vidas as quais Jesus morreu por cada uma delas. Fala conosco através da Tua palavra, ministra aos nossos corações, e não seja eu, mas o Senhor falando através da minha vida, Senhor, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos e que eu me esconda atrás da Tua cruz, para que a glória do Senhor resplandeça sobre esse lugar. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar dando um amém aí, meu irmão. Amém. Queridos, olha aqui para mim. Davi, ele foi um dos mais vencedores reis de Israel. Não houve um rei parecido com Davi. Davi era um homem que entrava numa guerra para vencer. Davi era um homem que entrava numa guerra para ganhar. Só que existiu uma guerra que Davi perdeu. E a guerra que Davi perdeu foi a que ele não lutou. Quando a gente olha para Davi, nós entendemos que, porque Davi ele era um homem, o segundo o coração de Deus, apesar de Davi nunca ter sido soldado do exército de Israel. Você conhece a história? Quem era do exército de Israel eram seus 3 irmãos, né? A Bíblia vai dizer que lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, que o seu pai manda Davi ir até aonde o exército de Israel está acampado, para levar ali um pouco de efa de farinha, um pouco de leite, tanto para o maioral, para o comandante, para o capitão e também para os seus irmãos. Ou seja, Davi, ele não era um soldado do exército, e sim os seus irmãos. Mas Davi, ele possuía credenciais que ele mesmo obteve, matando urso e matando leão, quando esses leões, quando esses ursos vinham atacar as poucas ovelhas do seu pai. Então, o que credenciava Davi para lutar, para guerrear, eram as suas guerras, não eram guerras do exército de Israel. Isso está lá no capítulo 16, no capítulo 17, e quando seu pai manda ele até lá, ele encontra aquele exército pela primeira vez, e ele tem uma experiência com um exército, com armas bélicas, com soldados fardados. É a primeira experiência que Davi tem. Agora, a Bíblia vai dizer que quando ele chega nesse lugar, ele vai ver que um gigante chamado Golias, ele está ali simplesmente desdenhando, menosprezando, encarando, desafiando o exército de Israel. E a Bíblia vai dizer que quando ele olha para aquele homem, lá naquele vale, ele diz o seguinte: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele achou aquilo uma petulância, ele achou aquilo um escárnio, ele achou aquilo uma afronta. Quem? Esse homem incircunciso, esse homem que não tem aliança com Deus, esse homem que não é da descendência de Abraão, esse homem que não é filho de Abraão. Quem é esse homem para afrontar o exército do Deus vivo?
E quando os homens olham para Davi e veem Davi falando desse jeito, só resta uma coisa: levar esse garoto, esse menino de 17 anos, na presença do rei Saul. E a Bíblia diz que eles levam lá até o acampamento onde Saul estava e apresentam Davi a Saul. E quando Saul olha para Davi, Saul ele chega à conclusão: olha, com esse gigante você não poderá pelejar, com esse gigante você não poderá lutar. Davi vai e explica para ele: olha, como ele matou o leão, como ele matou o urso, protegendo as ovelhas de seu pai. E Saul, ele é convencido por ele a lutar com o gigante. Ou seja, quando Davi fala com Saul: olha, Saul, você está olhando para a minha idade, você está olhando para a minha estatura, você está olhando para o meu físico, mas deixa eu te falar uma coisa: eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso, eu matei o urso, veio o leão, e eu matei o leão. Irmão, não está escrito na Bíblia, mas eu não consigo ver Saul olhando para Davi e falando assim: rapaz, você fez isso tudo? Então isso vai te habilitar, isso vai te credenciar para você ir lutar contra esse gigante. Eu tenho certeza, irmão, que Davi, ali a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que Davi talvez abriu a camisa e falou assim: o senhor está vendo isso aqui? Olha, isso aqui é uma unhada de urso. O senhor está vendo isso aqui? Isso aqui é uma unhada do leão. Sabe por quê? Eu encarei urso, eu encarei leões. Irmãos, não tem como nós ganharmos as nossas guerras sem antes não ter cicatrizes das guerras e das marcas que nós lutamos. Eu tenho certeza que Davi, de alguma forma, mostrou para Saul que ele estava habilitado para isso. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa introdução, porque existem guerras que nós temos de uma forma particular, nós temos guerras de uma forma privada. A guerra é só nossa, só nós que sabemos da guerra que nós estamos enfrentando, mas muitas vezes essas guerras que nós estamos enfrentando no privado é que vai nos habilitar para guerrear guerras em grandes públicos. Você entende isso? Com Davi aconteceu isso. As guerras no privado habilitaram a Davi a fazer as suas grandes guerras públicas e que abriram grandes oportunidades para ele. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, que essas guerras privadas que você tem travado, essas guerras particulares que você tem vivenciado, elas vão te habilitar, elas vão te credenciar para guerras que virão, mas que virão como grande oportunidade para te exaltar, para te dar vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado através dela. Você pode dar um glória a Deus por isso, meu irmão? Porque foram as guerras do privado que proporcionaram a Davi ter uma grande guerra em público. Aprenda isso, querido. Mas existe uma guerra que Davi perdeu. E por que Davi perdeu essa guerra? Porque ele não foi para a guerra. E tem muita gente que está perdendo guerra, por quê? Porque se tornou uma pessoa omissa. Ela simplesmente não encara a guerra, ela simplesmente não vai para a guerra. E sabe por que muita gente se tornou omissa? Porque é mais fácil fugir do que enfrentar. É mais fácil você deixar o problema de lado, é mais fácil você empurrar para debaixo do tapete, é mais fácil você protelar, é mais fácil você seguir como se nada aconteceu, do que você encarar. Muita gente se omitindo de batalhas e de guerras que você precisa enfrentar. Ei, querido, fala com a pessoa que está falando assim: não se omita quando as guerras vierem diante de você. Já reparou que quando você está passando por um problema muito sério, a gente está com um problema, mas muito, muito sério, o que a gente está falando? Estou com uma vontade de sumir. Estou com uma vontade de, se eu pudesse, eu ia para a China agora. Se eu pudesse, como diz a minha esposa, se eu pudesse agora, eu ia para Paris, tomar um café no Rio Sena. Já reparou que você está com aquele problemão? Qual é a tua vontade, irmão? Tua vontade é de fugir. Tua vontade é de sair do problema. A tua vontade é de esquecer o que está acontecendo. E o que é isso, pastor? Isso é o cunho do desespero. O desespero nos faz correr dos problemas. O desespero nos faz fugir dos problemas. O desespero muitas vezes vai fazer você ir na contramão do problema. Isso daqui, querido, é o que aconteceu com Davi. Quando a gente olha, agora eu vou entrar no versículo 1 aqui, a Bíblia vai dizer o seguinte, na minha versão diz assim: na primavera. Eu não sei, talvez na tua versão esteja, e no primeiro ano,
ou no primeiro tempo, era tempo de, ou seja, o tempo que a Bíblia está se referindo aqui é primavera. E o que é tempo de primavera, irmão? Tempo de primavera em Israel é mais ou menos em abril e maio. Abril e maio é o tempo dessa estação maravilhosa de primavera. E a primavera é uma coisa muito importante, porque lá em Israel, primavera é o tempo dos cereais, é o tempo da colheita, é o tempo onde você está colhendo fruto, é o tempo onde você está colhendo aquilo que você plantou, é o tempo de você comemorar, é o tempo de você estar celebrando. Olha, nós estamos colhendo aqui os cereais. Esse era um tempo de grande festa para Israel. Por quê? Porque era o tempo da primavera, tempo sublime na vida do homem, é o tempo da primavera, porque tudo são flores, é tudo maravilhoso, e principalmente quando a primavera coincide com o tempo da colheita, você está colhendo o fruto daquilo que você plantou. Olha que coisa maravilhosa. E eu quero entrar aqui na mensagem agora, por quê? Porque foi nesse tempo de primavera, foi num tempo bom, foi no tempo de colheita, foi no tempo onde Davi estava celebrando, onde eles estavam festejando um tempo maravilhoso, um tempo de colheita abundante, um tempo onde eles ganharam muitos recursos, vieram para eles provisão de Deus, eles estavam vivendo nesse maravilhoso momento. E foi justamente nesse tempo que as coisas começaram a acontecer de uma forma muito ruim para a vida do rei Davi. Então a primeira coisa que eu queria que você anotasse nessa mensagem de hoje é: cuidado com o tempo de vitória. Ele pode tirar a sua atenção. Cuidado com o tempo de vitória, porque o tempo de vitória pode tirar o teu foco. Vou repetir isso aqui mais uma vez: cuidado com o seu tempo de vitória, porque o seu tempo de vitória pode tirar o teu foco, o teu tempo de vitória pode tirar a tua atenção. E eu não estou falando aqui, irmão, que você não pode comemorar suas conquistas, não. Eu acho que todos nós devemos comemorar as nossas conquistas, todos nós devemos comemorar cada conquista, seja uma conquista pequena, a menor que for, você deve comemorar, você deve festejar, você deve agradecer, você deve fazer festa, reunir os amigos, você deve ficar ao redor da mesa, comemorando. Isso é maravilhoso. Eu não estou falando que você não pode comemorar, mas as suas conquistas não podem tirar a sua atenção. As suas conquistas não podem fazer com que você esqueça de tudo que está ao teu redor e ficar comemorando todo o tempo. E tudo isso, como eu disse, aconteceu na primavera, no tempo da fartura, da provisão. Ei, querido, tenha cuidado nesse tempo. Deixa eu repetir mais uma vez: tenha cuidado nesse tempo. Tenha cuidado no tempo da primavera. Tenha cuidado no tempo da fartura. Fala com a pessoa que está ao seu lado: vigie nesse tempo, meu irmão. O grande problema é que a gente não entende, sabe o quê? É que mesmo depois de grandes vitórias, nós continuamos tendo as nossas guerras. Eu vou repetir isso aqui: mesmo depois de grandes vitórias, nós continuamos tendo as nossas guerras. Depois da vitória, sempre, porque a guerra voltará. Pastor, o que o senhor vai pregar hoje? O senhor é profeta do Apocalipse? Não, eu estou te falando uma realidade bíblica. Eu posso ter a vitória que for, irmão, mas eu preciso vigiar. Por quê? Porque depois da vitória sempre vai continuar as minhas guerras. Quando você olha para Lucas capítulo 4, versículo 13, Jesus está acabando de ser tentado pelo diabo no deserto. E lá em Lucas capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Está na tua Bíblia, em Lucas capítulo 4, versículo 13. Olha, não está escrito assim como eu vou ler. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele pela vida toda. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele e nunca mais se apresentou a Jesus. Não foi isso. A Bíblia está dizendo o seguinte: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Irmão, isso aqui é muito importante, você pegar isso aqui.
Só existe um tempo para você celebrar. Por quê, pastor? Porque depois de algum tempo, uma nova guerra vai se levantar. O inimigo, de alguma forma, ele vai tentar te parar. O inimigo, de alguma forma, ele vai tentar acabar com o teu casamento. O inimigo, de alguma forma, vai tentar destruir os teus filhos. O inimigo, de alguma forma, vai entrar na tua espiritualidade. O inimigo, de alguma forma, vai tentar entrar no teu ministério, no teu chamado e colocar dúvidas naquilo ao qual Deus te chamou para você fazer. Ele não vai desistir. Ele não vai parar. Só existe, querido, um tempo para você celebrar. Porque depois disso, algum tempo, uma nova guerra vai se levantar. E no versículo 1, vai dizer o seguinte, irmão, isso aqui chama a minha atenção. Olha no versículo 1 aí. Era a época em que os reis saíam para... Irmão, o texto é claro, está na minha Bíblia, está na tua Bíblia. Era a época que os reis saíam para... Irmão, me ajuda a pregar. Era a época que os reis saíam para a... guerra. E Davi envia quem para a guerra? Joabe. A guerra era de quem, irmão? Quem tinha que liderar essa guerra? Davi era o quê? Rei. O que Davi faz? Ele envia Joabe. Por que nós insistimos que pessoas lutem as guerras que são nossas batalhas? Por que a gente quer que outras pessoas guerreiem as nossas guerras? Por que a gente quer colocar a culpa nos outros quando as coisas não dão certo para a gente? Ah, pastor, não dou certo, sabe por quê? Com minha mulher. Você não conhece a minha mulher. Eu não dou certo por causa dela. Ah, pastor, não dou certo por causa do meu marido. Eu não dou certo por causa dele. Ei, querido, Joabe não era rei, Joabe era general. Essa batalha não era para Joabe, essa batalha era para Davi, pelo menos para Davi liderar. A habilidade que Davi tem como rei é diferente da habilidade que Joabe tem como general. E muitas vezes nós queremos que as pessoas, elas lutem as nossas guerras. Irmão, é muita gente delegando autoridade que não era para delegar. É muita gente colocando a pessoa para fazer aquilo que não era para fazer. Existem responsabilidades que não cabem a ninguém, e sim a nós mesmos fazer. Nós temos aqui vários líderes, né? Nós temos aqui os líderes de rede, né? A Letícia, o Douglas, a Miriam, nós temos a Tereza, nós temos a própria Joyce, o Douglas e a Carol, mas são todos Joabes, são todos generais. A responsabilidade da liderança é de quem? É minha. E eu preciso saber como líder o que cabe a eles, o que eu vou compartilhar com eles. E eles consecutivamente com os liderados dele. Quem está entendendo isso aqui, meu irmão? Dá um glória a Deus aí. Então aquilo que é para você fazer, é você que tem que fazer. Não direciona para outra pessoa fazer, irmão. É muito fácil você transferir responsabilidade. Para de transferir responsabilidade. Joabe é aquilo que você tem que fazer, ou seja, não é transferir para Joabe. Faça o que você tem que fazer. Entenda uma coisa, irmão, essa guerra não era para Joabe. Para de colocar nas costas das pessoas aquilo que elas não aguentam. E eu posso falar isso como pastor, porque eu tenho visto isso. São homens colocando responsabilidade em mulheres que não têm responsabilidade nenhuma. Mulher é vaso frágil. Só vi uma mulher batendo palma aqui, gente? Vou repetir para ver se está certo. Mulher é vaso frágil, irmão. Só tem poucas mulheres aqui. É muito homem colocando muito peso nas mulheres. E a mulher fica se sentindo culpada. Ah, meu marido está fazendo isso por causa de mim. É por causa de mim. A culpa é minha. Não, a culpa não é tua não, minha irmã. A culpa é dele. Ele usa como justificativa te culpar. Como ele não é homem para assumir, ele bota a culpa em você. Foi exatamente o que Davi fez. Joabe, essa guerra é para mim, mas eu não vou não, vai no meu lugar. Aí, essa minha luta aí, ó, pega ela para mim.
luta ela para mim, guerreia ela para mim. Foi o que Davi fez, irmão. Era a época dos reis saírem para a guerra, era uma cultura, mas ele prefere ficar e transferir a sua responsabilidade. Agora eu vou falar com as mulheres também aqui, né? Tem muita mulher que assume o papel do homem, ao invés de se submeter ao homem, e falar assim: amor, eu quero fazer isso, mas a última palavra é sua. Se você falar que é assim, a gente faz. Se você não falar que é assim, eu não vou fazer. Irmão, isso é quase, está santificando essa mulher, beatificando ela se ela fizer isso. Essa mulher vai ser beatificada. É uma santa mulher, mas é assim que as mulheres deveriam decidir as coisas, em conjunto com os seus maridos. Tem marido aqui, quando vê, a mulher já fez. Só que aí uma faca de dois gumes, né? Aí é uma faca de dois gumes, por quê? Talvez é o marido que não exerce o papel de sacerdote. Eu estou preparando um curso de sacerdócio. Os homens vão ser sacerdotes da eclésia, em nome de Jesus. Ele não exerce o papel de sacerdote, ou ele simplesmente é aquela pessoa que é Davi em tempos de guerra. Faz para mim. Você faz melhor do que eu. Eu não sei ver isso. Eu não sei pagar uma conta. Eu não posso mexer com dinheiro. Não me bota para pegar numa panela. Não me manda lavar louça, pelo amor de Deus. Minha irmã, se esse homem não lava louça, se esse homem não pega dinheiro, se esse homem não trabalha, você casou com ele para quê? Homem tem que ter utilidade, meu irmão. Homem tem que ter utilidade. Fala com o teu esposo assim do teu lado: eu te amo, meu amor. Fala agora para ele: eu te amo, meu amor. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não transfira o seu sacerdócio. Mulher, não transfira o seu papel dentro de casa. A gente podia falar de transferência aqui a pregação toda. São pais transferindo a educação dos filhos para a escola. Não transfira a educação do seu filho para a escola, principalmente agora, nesse momento tão turbulento que nós estamos vivendo, onde querem implantar tudo nas escolas que nós não concordamos. Não transfira a educação dos seus filhos para a escola. Eduque você, o teu filho. Você vai educar o teu filho com os conceitos judaicos cristãos, porque esse é o nosso conceito, é o que a palavra de Deus diz. Não transfira aquilo que você tem que fazer. Por quê? Porque são guerras que você precisa guerrear. E se você não guerrear essa guerra, você vai perder antes mesmo de lutar. Então não transfira aquilo que cabe a você fazer. E eu estou falando aqui de todos os aspectos, irmãos. Se Deus te chamou para fazer uma coisa na igreja, faça, não transfira. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque tem pastor, eu estou no voluntariado da igreja. Aí, das 5:30 da tarde, olha, eu não vou conseguir chegar não. Só estou ligando para avisar. Bota outro no meu lugar. Bota outro no teu lugar não, irmão. Porque aquele que recebe a função, recebe também a função de substituição. É você que tem que arrumar alguém para ficar no teu lugar, irmão. E o estacionamento vai arruma alguém para ficar no lugar no estacionamento. É você que tem que arrumar, meu irmão. Porque essa responsabilidade, mesmo você não vivenciando ela é intransferível, ela é tua. Vou te dar um exemplo para você entender. Eu não vou vir pregar hoje. Aconteceu alguma coisa comigo, eu não vou vir pregar.
Você acha que eu vou ligar para Paloma? Paloma, ó, avisa a igreja aí que eu não vou pregar não, tá? Pede para alguém pregar aí no meu lugar. Como é que você encararia uma situação dessa? Como é que nós tratamos aqui, Paloma? Eu não vou vir pregar, mas fulano vai vir pregar no meu lugar, ele já está ciente, eu já passei o tema da mensagem dele lá para o pessoal, ele vai chegar a tal hora, ele vai jantar, não, ele vai lanchar. Olha, já falei com o Douglas, está tudo preparado, eu não vou, mas eu não estou transferindo a minha responsabilidade para os outros, eu resolvi aquilo que me cabe resolver. Então, para, querido, de ser essa pessoa que traz essa coisa da igreja antiga, da igreja mal organizada, da igreja do quebra-galho, da igreja que tudo se resolve apagando incêndio. Não é assim. Você é o responsável pela função dentro da igreja. Se você não pode vir, você vai arrumar alguém para te substituir. Porque mesmo você não estando presente, a tua responsabilidade é intransferível. É você que tem que resolver. Fala com a pessoa que está do outro lado, é você que tem que resolver. Faz sentido isso para você, irmão, sim ou não? Na época em que os reis saíam, era o rei que tinha que sair, era algo cultural, era a época de sair. E ele chama Joabe e diz, Joabe, faz para mim. E às vezes nós parecemos como Davi, irmão. A gente não ora e quer que o outro ore por nós. A gente não lê a Bíblia e quer que o outro leia por nós. O que está escrito aí, irmão? É o crente 6 horas, né? 6 horas por mim? É o crente 6 horas. É o crente que tem a relação de profeta na agenda do telefone dele. Vou ligar para fulana, essa hora ela está em casa, ela vai orar comigo. Não, essa hora o varão lá, perna de fogo, língua de aço, está liberado, vou ligar para ele agora. Querido, em nome de Jesus, pegue isso daqui e é a primeira dica que eu vou te dar, cuidado com o tempo de vitória. Ela pode tirar a sua atenção e o seu foco. Segunda coisa, a comodidade é a marca dos derrotados. Deixa eu repetir, a comodidade é a marca dos derrotados. A Bíblia diz que todo mundo foi para a guerra e Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou em quê? Em casa, irmão. Querida, a comodidade é uma marca dos derrotados. Sabe, eu não consigo. É aquela pessoa que diz assim, pastor, eu não consigo, não dá. Pastor, comigo não dá certo. Pastor, isso não é para mim. Você conhece pessoas assim? Elas não falam isso porque elas se sentem incapazes. Elas falam isso porque elas são pessoas acomodadas. E tudo aquilo que tira ela da comodidade mexe com ela. Existem pessoas que são assim. Irmão, Davi ficou em casa. Todos os homens, aprende isso aqui, olha. Todos os homens que marcaram a sua época e sua história não tiveram uma vida cômoda. Todos os homens que marcaram a sua história e a sua época não tiveram uma vida cômoda. Jesus caminhava de um lugar para outro para pregar a palavra, era o tempo todo, era tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo rodou praticamente aquele mundo antigo todo, para quê? Para pregar a palavra de Deus. Essas pessoas não eram pessoas acomodadas. Essas pessoas não olhavam para as situações. Por quê? Porque a comodidade é a marca do derrotado, irmão. E comodidade é uma atitude dos medíocres. É a comodidade, meu irmão. Ser acomodado é ter uma atitude errada. Por que Deus me deu essa palavra hoje? Porque para o nosso calendário, amanhã é o primeiro dia útil do ano. Porque qual é a cultura do Brasil? As coisas só acontecem depois do carnaval. E já tem gente que está falando assim, não, pastor, é só em abril agora. O ano só vai começar em abril. Comodidade, irmão. Pessoas que são cômodas. E agora aqui eu quero te dar uma outra dica em relação a esse texto aqui.
Existem guerras que nós não valorizamos, sabe por quê? Porque não somos nós que lutamos. Vou repetir, existem guerras que nós não valorizamos. Por quê? Porque nós não lutamos essas guerras. A Bíblia vai dizer no versículo 1, que eles destruíram os amonitas e chegaram em Rabá. Querido, entenda, nós precisamos ter maturidade de entender que existem guerras que são nossas. Existem guerras que elas são intransferíveis e elas não podem ser terceirizadas. Existem guerras que nós podemos repartir e pedir ajuda. A Bíblia fala isso, né? Você está com problema, vai lá, partilha com o irmão, compartilha com o irmão. Existem guerras que você pode pedir ajuda. Agora, existem algumas que são nossas e nós precisamos lutar e valorizar as lutas. Não é toda guerra que você vai poder pedir ajuda de todo mundo. Não é toda guerra que todo mundo vai participar com você. E Davi sabia que existem guerras específicas que nós é que precisamos lutar. Como eu disse, Davi encarou o leão, aquela guerra era dele. Davi encarou o urso, aquela guerra era dele. Davi enfrentou aquele gigante, aquela guerra era dele. Por quê? Porque o gigante era a oportunidade que ele tinha para crescer. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 11, cronologicamente, que fazia 10 anos que Davi tinha virado rei. E ele esqueceu disso, irmão. Ei, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Tem BO que é só seu. É você que tem que resolver. É você que precisa lutar. É você que precisa se desenvolver as estratégias para vencer essas guerras e para vencer essas lutas. 10 anos se passaram. Davi agora está com 40 anos de idade. E ele esqueceu disso aqui. Ei, irmão, entenda uma coisa. Existem guerras que você não vai poder transferir. Existem guerras que você não vai poder nem compartilhar com os outros. Existem guerras que você não vai poder nem ter a chance de falar com alguém. Sabe por quê? É algo muito particular teu. É algo muito particular da tua família, é algo muito particular do teu casamento, é algo muito pessoal, você não vai poder compartilhar. Lá em Êxodo capítulo 18, você vai ver quando Jetro olha para Moisés e vê Moisés sobrecarregado, de manhã até o final do dia, e está ali Moisés enrolado com um monte de coisa para fazer. Jetro vai dar um conselho para o seu genro, vai falar assim: Moisés, você vai morrer. Então faz o seguinte, olha, as pequenas coisas, você pede para que os maiorais de 10, de 50, de 100, que eles cuidem disso para você. Mas existirão coisas maiores e mais pesadas, Moisés, que você não vai poder transferir nem terceirizar. Você vai ter que resolver. Jetro, quando deu essa direção, Jetro falou para ele: olha só, tem coisas que é você que precisa resolver. Ô irmão, me ajuda a pregar mais uma vez. Fala com essa pessoa que está ao seu lado. Olha, tem coisas que você precisa resolver. Agora, tem uma outra coisa também aqui que eu queria que você anotasse aí. Anota aí se você puder. Não dê coisas grandes para pessoas que têm uma mente pequena. Vou repetir. Não dê coisas grandes para pessoas que têm uma mente muito pequena. Ela não vai conseguir alcançar. E se ela não vai conseguir alcançar o que você vai falar, ela não vai suportar o peso das tuas guerras. Existem pessoas que não estão preparadas para ouvir o peso das tuas guerras. Cabeça muito pequena, ela não vai entender o tempo que você está vivendo, a estação que você está passando. Ela não vai entender as tuas guerras. E eu quero falar mais uma vez para maridos aqui: existem guerras que você talvez não precisa nem comentar com a tua esposa. Por quê? Porque a tua esposa não vai ter condição de ouvir aquilo que você está falando. Eu sou pastor da igreja, irmão, e nem tudo que acontece na igreja eu compartilho com a minha esposa. Por quê? Porque são guerras. E eu sei quais são as guerras que eu posso compartilhar com ela.
E eu sei quais são as guerras que eu não vou compartilhar com ela, sabe por quê? Porque talvez ela não resista, ela não aguente. Por quê? Porque mulher é o vaso frágil. E para resguardá-la, eu não compartilho guerras. E aí, amor, está tudo bem? Tudo maravilhoso, amor. Tudo bênção. Ela está dormindo, eu estou com ele acordado. Jesus, o que eu vou fazer? Jesus, como eu vou resolver isso aqui? Como é? Me dá uma direção. Senhor, me dá uma direção. Existem guerras que são nossas. Existem guerras que você não pode compartilhar com ninguém. Davi vai dizer que ele ficou aonde, irmão? O que está escrito aí na tua Bíblia, no versículo 1? E Davi ficou em Jerusalém. Você já olhou no hebraico o que significa a palavra Jerusalém? Sabe o que significa no hebraico Jerusalém? Lugar de paz. O tempo era de quê, irmão? E Davi está procurando o quê? O tempo é de quê, irmão? É tempo de guerra. E Davi está onde? Eu vou te explicar o que é isso. Irmão, o ano está começando amanhã. O ano está começando amanhã, não é isso que a nossa cultura diz? Que o ano começa só depois do carnaval? Amanhã, para mim, sabe o que é? Amanhã para mim, irmão, é dia de trabalho. Amanhã para mim é dia de arregaçar a manga. Amanhã para mim é dia de crescer. Amanhã para mim é dia de produzir. Amanhã para mim é dia de gerar resultado. É tempo de guerra e Davi quer paz. O pau está quebrando, está tudo acontecendo, mas Davi quer paz. Ei, querido, existe o tempo de paz? Existe. Existe o tempo de descanso? Existe. Ei, irmão, estou com 49 anos de idade e só tem uma coisa na minha cabeça: eu quero produzir, eu quero dar resultado, eu quero deixar um legado, eu quero trabalhar em prol do reino de Deus, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero servir a noiva, eu quero trabalhar. É hora de arregaçar a manga, é hora de dar resultado, é hora de crescer, é hora de produzir, irmão. Davi estava trocando as coisas. E aí eu aprendo uma coisa aqui que você precisa anotar isso aí, irmão. Nunca mude um tempo que você está vivendo determinado por Deus. Vou repetir. Nunca mude um tempo que você está vivendo determinado por Deus. Se é tempo de guerra, é guerra. Se é tempo de paz, é tempo de paz. Vou repetir, anota isso, irmão, isso é importantíssimo para você. Nunca mude um tempo que você está vivendo determinado por Deus, porque toda vez que você quiser mudar o tempo que Deus estabeleceu para você, você pode sofrer. Pastor, me explica isso? Vou te explicar. Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo. O diabo disse: transforma essa pedra aqui em pão. O que Jesus respondeu? Eu estou no tempo de Deus. O tempo de Deus não é pão, o tempo de Deus é pedra. Porque se eu transformar a pedra em pão, eu saio do tempo de Deus e entro no tempo do diabo. Irmão, pega isso aqui. O tempo de Deus é pedra. O tempo do diabo é pão. Qual é o tempo que eu quero viver? O tempo de Deus ou o tempo do diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo assim, ó, eu estou no deserto, mas eu estou no tempo de Deus. Eu estou no deserto, mas eu estou vivendo o tempo de Deus. E só o tempo de pedra que eu vou viver por um determinado tempo. Mas pastor, tempo de pedra é pesado. Sim ou não? Sim, irmão. Tempo de pedra é pesado? É pesado. Mas é melhor viver o tempo de pedra com Deus do que viver tempo de pão com o diabo. Tempo de pedra, mas eu estou no centro da vontade dele. Tempo de deserto, mas ele que me conduziu pelo teu Espírito até esse lugar.
Tempo de deserto, mas Ele está comigo. Tempo de tentação, mas Ele está me fortalecendo. É tempo de Deus. Irmão, saiba discernir o tempo de Deus na tua vida. Eu quero liberar sobre a tua vida que em tempo de paz e em tempo de guerra, a presença de Deus é que vai se manifestar na tua vida. Mas aprenda a discernir o tempo. Em tempo de guerra é para guerrear. Em tempo de guerra é para arregaçar a manga e falar: vamos para cima, vamos para frente, vamos guerrear. Eu quero dar resultado, eu quero gerar, eu quero crescer, eu quero arregaçar a manga. É tempo de guerrear, eu vou guerrear, aleluia. Pode aplaudir a Ele, meu irmão. (2020, 2021), irmão, que tempo de guerra. Fecha igreja, fecha igreja, fecha igreja, fecha igreja, fecha igreja. É tempo de fechar a igreja. Vamos fechar a igreja. A igreja não se acomodou. Senhor, estamos no teu tempo. Mas o que o Senhor quer para esse tempo? Faz um drive-in. Bota os carros lá fora. Aluga um trio elétrico. É tempo das pessoas que moram nessa localidade saber que tem uma boca profética aqui. Prega nesse lugar. Eu estava no deserto, irmão. Paga a conta, não paga a conta. Paga aluguel, não paga aluguel. Fecha a igreja, manda funcionário embora. O que eu vou fazer? E as igrejas fechando, e as igrejas fechando, e as igrejas fechando. Fechando, que eu digo, literalmente fechando. Não é fechada por causa da pandemia, não. Fechando. Insuficiência de poder de pagamento, incapacidade para pagar a conta. Foi nesse tempo que Deus falou comigo: faz o drive-in, faz Santa Ceia. Coisa linda, irmão. Chegava de noite no trio elétrico. Você está me ouvindo pregar? Pisca a luz aí da tua varanda. Todo mundo. Eu falei: gente, o que está acontecendo? O bairro todo estava nos ouvindo. E para que muitas igrejas foi crise, foi tempo de crise, para nós foi um tempo de oportunidade. A igreja batizou mais, a igreja duplicou, a igreja triplicou a quantidade de pessoas. Nós nunca ganhamos almas como ganhamos no tempo de pandemia. Sabe por quê? Porque não importa o tempo de crise, importa você estar no tempo de Deus. Se é o tempo de Deus, irmão, esteja com Ele. Não importa o tempo da crise, o importante é que você está no tempo de Deus. Se é tempo de escassez, Deus vai suprir a tua necessidade desse tempo. Se é tempo de deserto, a mão dele estará estendida sobre você. Se é tempo de pedra, opa, glória a Deus que é tempo de pedra. É melhor ter um tempo de pedra com Deus do que ter um tempo de pão com o diabo. A Bíblia vai dizer no versículo 2. E agora eu vou para o versículo 2. E Davi se levantou de tarde. Irmão, esse se levantar de tarde aqui, eu fui pesquisar. Davi se levantou 3 horas da tarde. Que raiva que eu fiquei de Davi. Joabe está na guerra, que era dele, Joabe está lutando a guerra dele. O exército dele está na guerra e ele está acordando? 3 horas. Ah, irmão. 3 horas da tarde. Ei, entenda uma coisa. O tempo de guerra revela quem você é. O tempo de guerra revela em que posição você está nessa guerra. Se você está lutando ou se você está descansando fora da hora. Tempo de Davi lutar, Davi está dormindo, irmão. Tempo de guerra, Davi está dormindo. O tempo é para guerrear, o tempo é para lutar. Davi está dormindo, irmão. Tempo de guerra não é tempo de você dormir até tarde, meu irmão. Tempo de guerra é tempo de gerar resultado, de crescer. Isso não faz você dormir. Tempo de guerra não é tempo de dormir e dormir até tarde. Gente dormindo fora da hora, irmão. Olha para a vida de Jonas. Jonas, ele está dormindo no meio de uma tempestade.
Meu irmão, a tempestade está açoitando aquele navio. Os homens começam, meu Deus, o que nós fizemos para merecer isso? Olha como é que nós estamos sofrendo aqui. A tempestade comendo, o couro comendo lá fora. E Jonas lá no porão do navio, o quê? É muita indiferença, meu irmão. É muita indiferença. Jonas dormindo, fora do tempo e fora do propósito. Porque ele estava indo para um lugar totalmente contrário aonde Deus mandou. Sabe o que Efésios fala comigo e com você? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Fala com muita educação para a pessoa que está do teu lado. Acorda. Dormir na Bíblia também está associado à morte, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 22, a partir do versículo 23. Por isso, há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Dormir também está associado à morte na Bíblia. Dormir fora da hora te tira do ambiente do milagre. Vou repetir isso aqui, irmão. Dormir fora da hora te tira do ambiente do milagre. Como assim, pastor? Atos capítulo 20. Eu que está na janela. Está ouvindo o apóstolo Paulo falar sobre o maior relatório da sua maior viagem. A Bíblia vai dizer que ele dormiu, ele caiu e morreu. Entenda isso, querido. Muitas vezes, dormir fora da hora te tira do ambiente do milagre. Dormir fora da hora faz você perder todas as suas forças. Porque assim aconteceu com Sansão. A Bíblia diz que ele adormeceu sobre as pernas de Dalila, depois que tinha falado com ela dos enigmas e do seu segredo. Ela chama o filisteu corta as suas tranças, e quando ela fala, Sansão, aí vem os teus inimigos, e ele se levanta, e a Bíblia vai dizer, e o Espírito do Senhor já não estava sobre ele. Sabe, querido, dormir demais perde toda a tua força. E no versículo 2, uma coisa que me mata, meu irmão. Davi acorda 3 horas. Pelo menos na minha versão fala assim, e Davi passeava pelo terraço. Irmão, a guerra está comendo. Você está passeando. O diabo está tragando o teu filho e você está passeando. O diabo está querendo acabar com o teu casamento e você está passeando. O diabo está investindo o tempo todo e você está passeando no meio de uma guerra. Ei, deixa eu deixar bem claro, irmão. Eu passeio, eu tenho um dia de folga, eu amo isso. Eu não estou falando desse dia, eu estou falando do tempo de guerrear. E no tempo de guerrear, você passear. É isso que eu estou querendo dizer para você. Entenda uma coisa, nós não somos contra aqui, pelo amor de Deus. Cada um tem o teu dia, tem o teu final de semana, vá curtir com a tua família, passeia, eu não estou falando disso. Eu estou falando que você tem que ter percepção e discernimento de quando a guerra está diante de você, você passeia ao invés de guerrear. Existe um tempo determinado para todas as coisas, irmãos. Não dá para você passear em tempo de guerra. E eu mais uma vez aqui estou ratificando, eu não estou dizendo a você que você não precisa de folga. Eu tenho 49 anos, como eu disse, eu quero produzir, eu quero dar muitos resultados. E a Bíblia vai dizer que quando ele está passeando, lá no versículo 2, do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. A Bíblia vai dizer, e viu uma mulher muito bonita tomando banho. E eu estava lendo isso agora de tarde, antes de vir para cá, e eu falei assim, caramba, pô, essa mulher, pô, não tinha um lugar mais reservado para ela tomar banho, não? Não tinha um lugar mais privado para ela tomar banho, não? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? E quem disse que a culpa foi dela? Eu falei, como assim, Senhor? Pô, se eu estou num terraço, eu estou enxergando uma mulher tomando banho nua, ela está se expondo. E aí o Espírito Santo falou comigo, o problema não foi Batseba. O problema é que Davi estava fora do tempo e fora do propósito. Quem não era para estar ali era Davi. Davi que não era para estar ali. Batseba está ali. Os homens foram à guerra. Eu estou à vontade na minha casa. Não tem homem em Israel.
Porque todos os homens acompanharam o rei para a guerra. Se Davi tivesse ido para a guerra, ele jamais teria visto Betseba tomando banho. Então, por que muitas vezes nós caímos no engodo do pecado, pastor? Porque nós estamos fora do propósito que Deus nos colocou. Pastor, o senhor já viveu tentações? 24 horas por dia, irmão. Não é um dia nem uma hora, não. É todo dia, 24 horas. Então, qual é o segredo, pastor, para não cair? O senhor que já foi viciado em droga, o senhor que já teve uma vida tão dissoluta aí, como o senhor diz, né? Até os 28 anos de idade. Qual é o segredo para não cair? Sabe qual é o segredo para não cair, irmão? Anota aí. É estar na agenda de Deus. É só você estar na agenda de Deus. Quando você não está na agenda de Deus, irmão, você está no lugar errado. Quando você está na agenda de Deus, você está no lugar aonde Deus quer que você esteja. Agora entenda o seguinte, quando eu estou fora do propósito de Deus, é o lugar aonde o diabo quer que eu esteja. Você pegou isso? Quando eu estou fora do propósito, quando eu estou fora do lugar, quando eu estou fora do tempo, quando eu estou fora do propósito, é o lugar que o diabo quer que eu esteja. Por quê? Porque eu serei ovelha, eu serei uma ovelha fácil para o lobo. Então, qual é o segredo para você não cair? É você estar na agenda de Deus. É você estar no tempo e no propósito de Deus. O segredo para você não cair é você estar assim, eu estou no propósito de Deus. Eu estou vendo aquilo que Deus quer que eu viva. Quantas pessoas, querido, que eu conheço, que caíram. Por quê? Pastor, eu meio que desdenhei o propósito de Deus. Eu menosprezei o que Deus colocou na minha mão. Não dei valor, não valorizei. Veio de uma forma que eu não valorizei. Eu caí. Caí. Sabe, querido, Davi olhou aquela cena e disse assim, é forte. Davi olhou para aquela mulher tomando banho e disse, é forte. Homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Irmão, Davi conjugou os 3 verbos do pecado. Você sabe quais são os 3 verbos do pecado? Se você não sabe, anota aí para você não pecar. Davi conjugou os 3 verbos do pecado. Ver, cobiçar e tomar. Vou repetir. Os 3 verbos do pecado. Ver, cobiçar e tomar. Eva, ela viu o fruto. Ela cobiçou o fruto e ela tomou o fruto. Acã, ele viu a capa babilônica, ele cobiçou a capa babilônica e ele tomou a capa babilônica. Sansão, ele viu, ele cobiçou e tomou aquela mulher para ser sua esposa, diante de tantas mulheres que o próprio pai já tinha falado referente a ele, dentro dos próprios termos de Israel. E Davi com Betseba. O que aconteceu com Davi com Betseba? Davi viu, cobiçou e tomou. Você não quer pecar? Não conjugue esses 3 verbos. Ver, cobiçar e tomar. Tudo começa com esses 3 verbos para a sua queda. Ah, pastor, eu estou vendo. Opa, irmão. Então, ora para repreender para você não cobiçar. Porque se você cobiçar, o teu próximo passo, eu vou querer. Eu quero. E não tem, irmão, e não tem jeito que vai tirar isso. Ai, pastor, por que Deus permite que eu peque? Porque você viu, porque você cobiçou e porque você tomou. Não conjugue esses 3 verbos. É uma forma de você vencer as tentações. Eu costumo dizer que eu não posso impedir que um passarinho pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho nela. O pensamento vem, irmão. O que cabe a mim e a você?
amarrado em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Davi olhou e falou o quê? É forte. Essa mensagem aqui é para mim e para você, para refletir hoje. É tempo de guerra, irmão. E a guerra começa amanhã. Qual é a minha oração? Você vai guerrear. No tempo de guerra você vai guerrear. E no tempo de paz, você vai descansar. Mas por um determinado tempo. Por quê? Porque logo depois do descanso, tem outra guerra. Ah, querido, até Jesus voltar, a gente vai guerrear. Não tem como abaixar a guarda. Não tem como falar assim, ah, pastor, pô, foi tão bom no passado, legal. 2021 já passou. Agora a gente está em 2022. Irmão, não é tempo de dormir até tarde. Agora no versículo 3 vai dizer o seguinte, ah, ela é filha de Elã, ela é esposa de Urias. Urias era soldado de quem, irmão? Hã? Urias era soldado de quem? Estava lutando a guerra de quem? E Davi dormindo com a sua esposa. Olha aonde o pecado consegue te levar. Olha onde o pecado consegue, o que o pecado consegue fazer com você. Como eu disse, eu não sei se essa mensagem, você vai dar um glória a Deus. Agora, não é época de ficar no castelo, irmão. É época de ir para a guerra. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor venha nos despertar do sono hoje, que nos faz sair do propósito. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo um sono espiritual muito profundo. E Deus precisa despertar você hoje aqui. O ano está começando, irmão. E a gente está vendo aí todos os sinais que Mateus escreveu no seu evangelho sobre pestes, sobre doenças, sobre guerras, sobre rumores de guerras. Nação se levantando contra outras nações. Está lá em Mateus. Leia quando você chegar em casa. O tempo é um tempo de guerra. Eu não estou falando que você tem que ficar acordado a noite toda. Estou na guerra. Existe um general que está diante de você. E esse general não perde uma batalha. O que ele quer de você? Ele quer que você esteja no tempo e no propósito. Ele não quer que você esteja fora do propósito. Porque se você estiver fora do propósito, você vai ver coisas que não é para você ver. E que vão fazer com que você peque com mais facilidade. Qual é o propósito dessa mensagem hoje? O propósito dessa mensagem hoje é que a guerra que Davi perdeu foi aquela que ele não lutou. Eu estou te convidando para lutar hoje. Eu estou te convidando para falar o seguinte, eu não vou ficar em Jerusalém, eu não vou ficar num tempo de paz quando o tempo é de guerra. Eu vou lutar. Irmão, estou lutando todo dia sobre a minha filha. Senhor, abençoa a minha filha. Toma minha filha nas tuas mãos. Cobre a minha filha com teu sangue. Guarda a minha filha. Senhor, guarda o meu casamento. Tanta gente se separando. Tanta gente traindo uma outra. Tanta gente... O divórcio chegou no altar da igreja. Senhor, me livra disso em nome de Jesus. Deus, me cobre com teu sangue. Cobre as minhas finanças, que eu continue sendo um dizimista fiel, independente daquela situação que eu vou estar vivendo. Eu quero ser dizimista fiel. Eu não quero trair a sua confiança. Eu estou numa guerra, irmão. Deus, o Senhor tem me confiado uma igreja. O Senhor tem me confiado células. A igreja está crescendo. A igreja está se desenvolvendo. Existem pessoas de todos os níveis na igreja. Existem os cordeiros que estão chegando agora, que nós precisamos ensinar a Tua palavra. E existem pessoas que estão aqui, mas elas estão fora do tempo, fora do propósito. Estão numa vida de pecado. Estão numa vida cintuosa para o pecado, caindo para o abismo. E eu preciso também ajudar essas pessoas. Senhor, me ajuda. Irmão, é guerra constante. É guerra orando por líder, é guerra orando por membro, é guerra orando por colaboradores, é guerra orando para que as coisas aconteçam. E a gente está numa batalha espiritual, irmão. De 3 meses para cá, está queimando um monte de coisa dentro da igreja. A gente está tendo um prejuízo enorme, está queimando computador, está queimando placa de áudio, está queimando tudo. Eu falei, mas não pode, eu estou aqui há 7 anos, nunca queimou nada, mas está queimando agora está queimando. E a gente está aí gastando 5, 6 mil sem poder. E Deus está falando comigo, você está numa guerra. A gente está quase 4 cultos sem transmitir o culto ao vivo.
A gente chega a quase 600 visualizações só enquanto eu prego. E já tem 3 cultos que a gente não passa esse culto ao vivo. A placa queimou. E eu falei, não dá para comprar a 4ª placa em menos de 2 meses. Não dá. Não tem, a igreja não tem condições para isso, irmão. Estou orando, Senhor, está repreendido. Mas vou agir também. Chamamos o eletricista. Vai ver aqui, fez um projeto. Vamos mudar toda a fiação. Ah, pastor, essa fiação pode ser aquela xing-ling. Vamos botar uma fiação boa. Vamos colocar, irmão. Só por dúvida, irmão, quanto custa? Pastor, vai barato. Nada que R$6.000 não pague. Todo o material e minha mão de obra. Eu falei, Casas Bahia, dá para parcelar, irmão? Então vamos fazer. Para parar de queimar. Nós estamos numa guerra, irmão. É guerra. Você acha que o diabo está como? Legal, hein? Pregando o evangelho. Lá na Europa estão te ouvindo. Eu vou deixar. A gente está numa guerra. Como é que está a tua casa? Como é que está o teu casamento? Como é que estão os teus filhos? Você vai continuar sem jejuar? Você vai continuar passeando no terraço, enquanto a guerra que você deveria lutar está acontecendo lá embaixo? Ei, irmão, não vim te chamar aqui para um dia de paz. Eu vim te chamar aqui para um dia de guerra. A gente tem que guerrear, irmão. Nós precisamos guerrear. Eu estou igual a Neemias, cada um com a sua espada, com uma com a palavra, com outra com a espada, e a gente vai fazer a obra. A obra não vai parar, mas nós vamos guerrear contra os Sambalates, contra os Tobias. Nós vamos guerrear, irmão. Eu estou disposto a lutar pelo meu casamento, eu estou disposto a lutar pela minha casa, eu estou disposto a lutar pela minha igreja, eu estou disposto a lutar pela minha célula, eu estou disposto a lutar pelo meu ministério, eu estou disposto a lutar por aquilo que Deus tem me confiado. E você? Se deu certo, deu. Se não der, não deu. Isso não é papel de homem. Isso não é papel de mulher. Sabe qual é o papel de homem, o papel de mulher? Vai dar certo sim. Não vai, vai. Porque a última palavra aqui é de Jesus. É Jesus que vai dar a última palavra nesse negócio. Não é eu, não é você, é Jesus que vai dar. Estou sentindo uma graça de Deus aqui, irmão. Estou sentindo uma presença de Deus aqui. Deus está te chamando para guerrear. Mas guerrear as tuas lutas. Guerrear as tuas guerras. E eu sei que cada um aqui tem a sua guerra. E eu sei que cada um aqui tem a sua luta. Eu sei que cada um aqui tem uma guerra. Talvez a tua guerra seja um vício que você não consegue vencer. Talvez a tua guerra seja o teu patrão que te persegue. Talvez a tua guerra seja o teu lugar que você está trabalhando. Você está infeliz lá e você só está lá por obediência. Mas é uma guerra que você trava. Qual é a guerra que você está vivendo, irmão? Davi perdeu uma guerra sem antes de lutar. Por quê? Porque ele não foi guerrear. Eu quero convidar você nessa noite para você ir e guerrear. E o Deus, o Senhor dos exércitos, Ele vai te dar a vitória nessa guerra. Fica de pé em nome de Jesus.